Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Eu estou gravando esse vídeo dia 16 de outubro de 2024, por volta de 6h15 da manhã, e eu quero compartilhar com vocês um sonho que Deus me deu essa noite. Irmãos, é impressionante a obra que Deus faz, né? Recentemente, Ele tem me dado sonhos com coisas que vão acontecer na grande tribulação. E é por causa disso, meus irmãos, que eu peço para vocês compartilharem essa mensagem com seus familiares, com seus amigos, com seus contatos. Porque, irmãos, as pessoas precisam ser avisadas de coisas que vão acontecer, para que elas não venham a cair na teia que vai ser lançada pelo sistema nessa terra. Antes então de contar o sonho, quero ler para vocês Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, que diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu vou contar para vocês o sonho, ou melhor dizendo, aquilo que eu lembro do sonho, a parte que eu lembro, e foi assim. Eu me lembro que estava eu, meu esposo, enfim, e o meu pai chegava com a minha mãe. Eles tinham acabado de chegar do médico. Eu até morava numa casa que eu morei antigamente, e eles chegavam lá, e quando o meu pai chegava, ele estava muito nervoso, dizendo que para minha mãe passar no médico, ela teria que aceitar colocar o chip na mão. E aí, irmãos, ele falava que isso teria que acontecer dentro de algumas semanas. Quando ele falava isso, como eu disse para vocês, ele estava muito nervoso e ele começava a querer contar isso para as pessoas. E quando ele me falou que isso se daria em algumas semanas, eu pensei no sonho, eu pensei comigo: bom, se tem algumas semanas para isso começar a acontecer, e eu sei que isso só vai acontecer depois que Jesus voltar, pelo que a Bíblia diz, então temos algumas semanas apenas antes de Cristo voltar. E depois disso, irmãos, o sonho passava do meu pai querendo falar isso para as pessoas, querendo anunciar isso para as pessoas, com um sentimento muito ruim, né? Com assim, muito nervoso naquele momento, né? Como quem estava revoltado com aquela situação. E eu, dentro de mim, tinha paz por saber que Jesus estava voltando, mesmo olhando para toda aquela situação. Bom, e aí então o lugar que nós estávamos mudava. Era como se tudo aquilo fosse um prédio e a parte da saída do prédio ficava em frente à areia do mar. E eu pensava comigo: eu preciso sair daqui. E eu ia então descendo as escadas, e era uma escada larga, e quando eu descia, já não era mais areia. A água do mar já estava chegando ali no pé do apartamento, do prédio. E então eu achava aquilo interessante, eu falava: nossa, mas a água do mar já está aqui. E eu achava que era o mar subindo, como sobe todas as noites, né? É uma maré alta, alguma coisa assim. E eu percebia nisso, logo depois que eu pensava isso, eu percebia que a onda estava muito forte, que a inundação estava chegando muito rápido. E nisso tinha pessoas ali que estavam sendo carregadas pelas ondas. Tinha mulheres, tinha crianças, adultos, enfim. E aí eu tinha que sair do prédio numa velocidade muito grande
para eu não ser pega por aquela água, por aquela onda que estava tão forte. E é até aí que eu lembro do sonho. Eu não sei se teve mais alguma parte, eu não lembro, mas o que eu me lembro é até aí. Irmãos, nós sabemos que existem já notícias falando de que o sistema pretende usar o chip, né? O sistema de saúde pretende usar o chip. E eu não estou falando do nosso país. Eu estou falando de algo que virá a ser mundial. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, que Deus me mostrou no sonho, só está confirmando, né, aquilo que nós já sabemos que vai acontecer pela Bíblia, pelas notícias e agora um sonho de alerta. E aí você pode até me perguntar, mas Cibele, ele será usado apenas para a rede de saúde? Não, ele será usado como um documento. E lá vai conter tudo. Vai conter os seus números de documento, a ligação com a sua conta bancária, vai conter os seus dados de saúde, enfim, quais as doenças, quais os remédios você já tomou, enfim, todas essas coisas vão ter lá, como um prontuário. Só que esse prontuário você vai carregar em todos os lugares. Isso é o que virá para as pessoas após a saída da igreja. Eu também quero chamar a atenção de vocês para outra coisa que aconteceu no sonho, que é aquela inundação. E essa inundação, irmãos, não é a primeira vez que aparece no meu sonho. E eu tenho entendido, com o passar dos anos, o que significa essa inundação. Bom, o livro de Daniel fala sobre isso. Fala que virá uma inundação. Outra referência também é que Jesus diz, lá em Lucas capítulo 17, no versículo 26, fala assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Muito bem, aqui Jesus está nos levando a entender que os dias do arrebatamento serão como os dias de Noé. E qual é a referência dos dias de Noé? A arca e a inundação que veio sobre a terra. E aí você pode me perguntar, mas Cibele, foi prometido lá atrás que o mundo não seria mais destruído com água. É verdade. Sabe o que acontece? Que essa inundação que foi mostrada e essa inundação que Jesus falou é uma inundação espiritual. Por essa inundação também muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas serão levadas à morte. Para explicar sobre essa inundação espiritual, eu vou levar vocês para Gênesis capítulo 7, nos versículos 10 e 11, que diz assim: e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Então veja bem o que está acontecendo aqui. Aqui ele diz que as fontes do grande abismo romperam-se em água sobre a terra. E isso foi que deu força para as águas tomarem a terra. Então, irmãos, trazendo isso como figura, como sombra das coisas futuras, abismo, irmãos, é lugar de demônio. Abismo é lugar de demônio. Então veja você que quando a família de Noé estava dentro da arca, e a arca representa Jesus Cristo, a arca representa aqueles que estão em Cristo Jesus, que são salvos deste momento do mundo. Quando isso então acontece, o abismo então é aberto e vem sobre a terra uma grande quantidade de quê?
de demônios, vem sobre a terra toda a destruição que eles vão trazer com eles. Porque, irmãos, o que os demônios vão fazer sobre a terra é destruir. Destruir de uma maneira incontrolável, porque o Espírito Santo não estará mais sobre a terra. É disso que se trata a inundação do final dos tempos. É sobre isso que Deus me revelou no sonho. Na verdade, eu penso que esses sonhos são para alerta das pessoas, são para a gente compartilhar, para nos lembrar daquilo que nós precisamos falar e alertar as pessoas. Irmãos, como foi mostrado no sonho, nós temos pouco tempo. Vamos fazer a nossa parte para que as pessoas fiquem sabendo o que está para acontecer e que elas possam, então, através de um alerta, elas possam ser despertadas para que elas se preparem, para que elas busquem Cristo Jesus. Cristo é a nossa única saída. Se nós precisamos sair disso, nós precisamos entender que só Jesus tem poder para nos livrar. E Ele tem poder para nos livrar porque Ele deu o seu sangue por nós. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos redimir. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, busque o Senhor Jesus Cristo neste momento. Você precisa buscar Jesus Cristo para que o Espírito Santo venha morar dentro de você. E se o Espírito Santo estiver dentro de você, a Bíblia diz que ele é o nosso selo para o nosso resgate. Ele é o selo de que nós somos posse de Deus, de que nós fomos adquiridos por Deus. Então faça isso. Prepare-se para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.